Bom dia, professores! Estou aqui para apresentar o nosso trabalho do DAC, do Desafio de Articulação de Competências. Me chamo João Ricardo e o meu outro parceiro do grupo se chama Lua Pereira. Nós somos do terceiro semestre de Agronomia da turma 24B. E hoje vamos apresentar um tema muito importante dentro da ecologia, também da agricultura moderna: as interações entre as plantas e os insetos, com foco especial na herbivoria e nos mecanismos de defesas que as plantas desenvolveram ao longo da evolução. Essas relações estão por toda parte, no seu quintal, na sua lavoura, na mata, até na comida que chega à nossa mesa. O que parece apenas um inseto comendo uma planta, na verdade envolve processos biológicos, químicos e ecológicos extremamente complexos. O objetivo da nossa apresentação é mostrar como essas interações acontecem, quais estratégias os insetos utilizam e quais estratégias as plantas se utilizam para defender, mesmo sendo organismos que não conseguem se mover. Vou dar continuidade agora para a fala do meu amigo Lua Pereira. Bom dia, eu sou Lua Pereira. Após a introdução do tema do meu colega João Ricardo, eu irei aprofundar os temas, começando pelas interações ecológicas. Chamamos de interações ecológicas todos os tipos de relação entre seres vivos. Essas interações podem ser positivas, quando ambos se beneficiam, como polinizadores e plantas; negativas, quando um se beneficia e o outro é prejudicado, como parasitismo e herbivoria; e neutras, quando não há grande impacto entre os indivíduos. No tema planta e inseto, a interação mais relevante é a herbivoria, onde o inseto se alimenta da planta, seja das folhas, frutos, raízes ou seiva. Porém, essa relação é muito mais profunda do que apenas comer. Ela influencia a evolução das plantas, o desenvolvimento da população dos insetos, o equilíbrio ecológico e a produtividade agrícola. Ou seja, são interações que moldam ecossistemas inteiros. Agora que entendem o tipo de interação, vamos aprofundar o conceito de herbivoria. A herbivoria é qualquer dano causado à planta por insetos que se alimentam dela. E é interessante perceber como os insetos podem explorar praticamente qualquer parte da planta. Folhas, que é o caso da lagarta; o caule, alguns besouros perfuram e destroem o interior; as raízes, larvas diversas se alimentam de tecidos subterrâneos; flores e frutos, insetos que afetam diretamente a reprodução; e a seiva, como os pulgões que sugam nutrientes diretamente do floema. Esses danos afetam o crescimento, o vigor, a fotossíntese, a reprodução e a resistência da planta a outros estresses. Ou seja, a herbivoria pode comprometer toda a vida da planta. Algumas plantas podem perder até 40% da capacidade de produzir flores quando sofrem herbivoria intensa. Outras podem abortar frutos ou investir energia em cicatrização em vez do crescimento. Existem milhares de espécies herbívoras, mas algumas são especialmente importantes, como a lagarta, que consome grandes áreas das folhas; muitas são pragas agrícolas, como a lagarta do cartucho no milho. Os pulgões e cochonilhas, que sugam seiva com um estilete perfurante, podem transmitir vírus entre plantas e enfraquecem o crescimento. Os besouros, tanto adultos quanto larvas, podem se alimentar de partes diferentes. Alguns são desfolhadores, outros cortam brotos. E percevejos, que danificam grãos, sementes e frutos. Causam injúrias internas difíceis de perceber a olho nu. Insetos herbívoros representam cerca de 25% de toda a biodiversidade da Terra, o que mostra o tamanho da importância desse tipo de interação. Diferente dos animais, as plantas têm um grande problema: elas não podem fugir. Então, como se defender de insetos tão diversos? A resposta está na evolução. Ao longo de milhões de anos, as plantas desenvolveram defesas físicas, defesas químicas, defesas indiretas e defesas induzidas, ou seja, elas possuem um verdadeiro arsenal de estratégias. Começando pelas defesas físicas, que são as mais fáceis de observar. Entre elas estão os espinhos, que dificultam a aproximação e podem ferir insetos maiores. Muitas plantas de clima árido têm esse tipo de defesa, como os cactos. Os tricomas, pelos microscópicos, que podem ser rígidos, tóxicos ou até pegajosos. Tricomas glandulares produzem substâncias que grudam no corpo dos insetos. A cutícula espessa
uma proteção serosa que reduz perfuração e dificulta a perda de água. Tecido lignificados. Quanto mais lignina, mais duro é o tecido. Insetos mastigadores têm dificuldade de perfurar. O tomateiro tem tricomas glandulares que produzem compostos pegajosos capazes de trapacear insetos pequenos. As defesas químicas são as mais impressionantes. Elas envolvem substâncias que repelem, intoxicam, alteram o desenvolvimento do inseto, reduzem a digestão e até afetam o comportamento. Essas substâncias são chamadas de metabólitos secundários. Exemplos: taninos tornam o tecido da planta menos digerível, insetos crescem menos e demoram mais para completar o ciclo. Alcaloides podem ser neuroativos e alteram tóxicos, como cafeína, nicotina, morfina. Terpenos estão presentes em óleos essenciais, resinas e aromas de plantas. Podem repelir insetos ou intoxicar. E fenóis auxiliam na defesa contra estresse e insetos. Alguns insetos conseguem tolerar essa substância porque possuem sistema de detoxificação enzimática, como o citocromo P450. Isso faz parte da coevolução. Já na defesa induzida, algumas plantas só ativam defesas químicas depois do ataque. Quando o inseto começa a se alimentar, a planta reconhece a saliva, a mastigação e moléculas específicas do herbívoro e inicia uma cascata de sinalização. Essa sinalização é feita por hormônios como jasmonatos, etileno e ácido salicílico. Além disso, a planta libera compostos voláteis no ar, que podem repelir insetos, atrair predadores naturais dos insetos e alertar plantas vizinhas. O milho avisa outras plantas ao redor quando está sendo atacado. Elas começam a produzir defesas antes mesmo de serem atingidas. Exemplo 1. Milho e lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho é uma das maiores pragas do milho. Quando ela mastiga a planta, o milho detecta o ataque e libera compostos voláteis que atraem vespas parasitoides, especialmente tricograma. A vespa coloca seus ovos dentro da lagarta, que eventualmente morre antes de continuar o dano. Esse é um exemplo perfeito de defesa química, defesa induzida e defesa indireta, e de cooperação com outros organismos no ambiente. Ou seja, a planta literalmente chama soldados para defendê-la. Outro exemplo é o feijão e pulgões. Pulgões usam um aparelho bucal especializado para sugar seiva. Quando atacado, o feijão reforça as paredes celulares, aumenta a produção de compostos tóxicos, reduz o valor nutricional da seiva e pode liberar voláteis repelentes. Isso diminui a reprodução dos pulgões e reduz a taxa de infestação. E mais, pulgões podem transmitir vírus, então a defesa rápida da planta é essencial. A coevolução. Plantas e insetos estão envolvidos em uma corrida evolutiva. A planta cria uma defesa, o inseto evolui um mecanismo para tolerá-la, a planta evolui algo novo. Por exemplo, insetos que detoxificam alcaloides, plantas que começam a produzir toxinas mais complexas, lagartas capazes de cortar tricomas e plantas que engrossam ainda mais suas paredes celulares. Essas interações contínuas moldam espécies inteiras. A importância ecológica e agrícola é compreender essas interações para conservação, agricultura sustentável, manejo integrado de pragas, uso de inimigos naturais, redução de agrotóxicos e desenvolvimento de variedades existentes. Hoje, técnicas como controle biológico, fitoquímica, melhoramento genético e bioindicadores usam esse conhecimento para produzir alimentos com menor impacto ambiental. Bom, e para finalizar a nossa apresentação, eu quero dizer que as interações da planta com o inseto moldam ecossistemas inteiros. As plantas possuem estratégias extremamente sofisticadas, mesmo sem poder se mover. Insetos, por sua vez, desenvolvem adaptações incríveis para superar as barreiras das plantas. Compreender esse sistema
é essencial para a ecologia, para a ciência e para a conservação da agricultura. Muito obrigado pela atenção. Até mais.